E hoje vamos ler o capítulo 11 do Evangelho de Marcos, conforme a melhor tradução para o português, dando continuidade à nossa saga da leitura do Novo Testamento. E vai se iniciar assim: quando eles se aproximaram de Jerusalém, quando chegando em Betfagé e Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 de seus discípulos, e dizendo a eles: vão ao povoado que está defronte de vocês. Assim que entrarem nele, vocês encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ainda não montou homem algum. Desamarrem e tragam ele. E se alguém vos disser: por que vocês estão fazendo isso? Digam: o Senhor precisa dele, e logo ele o enviará para cá. Então eles foram encontrar o jumentinho na rua, amarrado perto da porta, e o desamarraram. E alguns dos que estavam parados ali lhes disseram: o que vocês estão fazendo? Desamarrando o jumentinho? Aí eles responderam, como Jesus tinha instruído, e eles os deixaram ir. Eles levaram o jumentinho a Jesus e colocaram sobre ele os seus mantos, e ele o montou. Já muitos espalharam seus mantos pelo caminho, ao passo que outros estavam cortando ramos das árvores e os espalharam pelo caminho. Tanto os que iam adiante como os que seguiam começaram a vociferar, dizendo: Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Bendito é o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Então Jesus entrou em Jerusalém e adentrou o templo. E depois de observar tudo à sua volta, como já era tarde, ele saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, ele teve fome. E vendo à distância uma figueira que tinha folhas, ele foi ver se porventura acharia alguma coisa nela. E chegando até ela, ele nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Aí Jesus reagiu e disse a ela que nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos estavam vindo. Eles chegaram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele não permitiu que alguém chegasse vaso pelo templo. E ele os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Ou seja, aqui, meu amigo, está claramente que uma das coisas, se não a única coisa que deixou Jesus furioso, Jesus ficou irado a ponto de ele ter uma ação contra aquelas atitudes, sobre pessoas que usavam as coisas de Deus para ganhar dinheiro. Então, parece que hoje em dia não está muito diferente, né? E qual o fim será desses que fazem negócio com a palavra de Deus? Tem como foco o lucro, fazer negócio, e assim como o apóstolo Pedro vai dizer que são animais irracionais, eles estão somente acumulando ira para si, e esses vão receber uma pior condenação. Então, é aquela coisa, o que é deles está guardado. Deus não vai deixar passar impune todos esses que hoje fazem negociata com a palavra de Deus. E você vê um momento muito emblemático, porque Jesus agiu ali, naquele momento, contra essas atitudes desses que fizeram as coisas de Deus um covil de ladrões. E assim nós vemos acontecer hoje, e Deus não vai deixar passar isso impune. 18. Os escribas e os principais sacerdotes tomaram conhecimento e seguiram procurando uma maneira de destruí-lo, porque eles tinham medo dele, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, ele saiu da cidade. Então, desde esse momento, os principais sacerdotes ali, os malfeitores, estavam procurando uma oportunidade de pegar Jesus sem que as pessoas vissem, o que era muito difícil, né? Então, por isso, precisou da ajuda de Judas, né? Lá na frente, quem traiu Jesus, que ele tivesse um momento em que só tivesse Jesus ali para eles terem essa oportunidade de pegar Jesus sem que a multidão tivesse conhecimento disso. Então, por isso você vai ver que acontece tudo na calada da noite, né? E até hoje é assim, a gente vê um cenário tanto político como dessas pessoas que trabalham para fazer o mal, tudo no cenário da noite, né? Tudo na calada da noite, quando os olhos das pessoas estão distraídas com outras coisas. Verso 20. Ora, de manhã, ao passarem, eles viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a ele: Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou.
Aí Jesus respondeu e disse-lhes: tenha fé em Deus, porque em deveras vos digo que quem quer que diga a este monte fique levantado e seja jogado mar adentro, e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que ele disser acontecerão, ele terá o que disse. É por isso que eu vos digo, quaisquer coisas que vocês pedirem em oração, creiam estar recebendo, e vocês as terão. Agora preste atenção, meu querido ouvinte, aqui Jesus, mais à frente a gente vai ver os apóstolos, como o apóstolo Pedro, o apóstolo João, na sua primeira carta, dizer que quando nós temos certeza de que Deus escuta nossas orações, quando nós oramos segundo a vontade dele. Então, isso aqui que Jesus está falando não é qualquer oração, não é qualquer petição para nosso próprio deleite, assim como o apóstolo Tiago vai dizer também, na carta de Tiago ele vai dizer também que vocês pedem mal, jejuam, oram, porque pedem para seus próprios deleites. Então aqui a oração, o que você pede com fé, é para exercício da execução da obra do reino de Deus. Não tem nada a ver com questões da vaidade da minha individualidade, mas sim em serviço de promover o reino de Deus. Aí sim eu peço com fé, com certeza de que já recebi para executar aquilo que é da vontade de Deus. Porque apesar de tudo, quando nós nos convertemos ao cristianismo, a Cristo, nós nos tornamos servos. Ele é o Senhor. E esse é o sentido da palavra aqui, de quando você vê os apóstolos e todos aqueles que são seguidores de Jesus chamando ele de Senhor. Eu me colocar na posição de servo. E o servo não faz o que ele quer. Ele não pede o que ele quer para ele. E sim, em total obediência e seguir a vontade de Deus. Então esse quesito aqui é exatamente nesse sentido. Não tem nada a ver em você pedir emprego, pedir casa, pedir dinheiro, pedir tudo que é para seu deleite. Lembrando que a gente acabou de passar aqui no contexto que aqueles que usam a palavra de Deus para benefício próprio, assim como diz aqui, e na carta de Tiago ele também fala isso, esse é totalmente errado, não é esse o sentido que nós devemos exercer a oração, exercer essa fé, não para nosso deleite, mas para executar a vontade de Deus. Dando seguimento, verso 24, é por isso que eu vos digo, quaisquer coisas que vocês pedirem em oração, creiam estar recebendo e vocês a terão. E quando quer que estejam orando, perdoem se tiverem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que existe nos céus, também possa perdoar as vossas transgressões. Mas se vocês não perdoarem, tampouco o vosso Pai, que existe nos céus, perdoará as vossas transgressões. Então isso aqui é para aqueles que são rancorosos, aqueles que guardam mágoas. Você é cristão, você está vendo isso? Saiba que, assim como na oração do Pai Nosso, o perdão de Deus está condicionado ao nosso, ou seja, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agradecemos pelo pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim, nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como, então está atrelado a isso. Então se você tem problema com isso, meu amigo, de perdoar as pessoas, né, de liberar esse perdão, provavelmente você vai cair nesse critério aqui, com toda certeza, tá? Então é assim que Deus age. Então é isso para te ensinar que o tamanho do perdão de Deus. E você tem que trabalhar isso no seu individual. Dando seguimento, chegaram novamente, verso 27, chegaram novamente a Jerusalém, e quando ele estava andando pelo templo, os principais sacerdotes, seus escribas e os anciãos foram até ele. E eles disseram-lhe: por qual autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu a autoridade para fazer estas coisas? Na verdade, eles já sabiam, né? Já sabiam que ninguém fazia essas coisas que Jesus estava fazendo se não fosse por Deus. Mas eles estavam se fazendo ali de João sem braço. Dando seguimento. Aí Jesus respondeu, disse-lhes: eu também vos farei uma pergunta. Respondo-me, e eu vos direi por qual autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles arrazoaram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele dirá: então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, porque todos sustentavam que João realmente era um profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. Aí Jesus respondeu e disse-lhes: tampouco eu vos direi por qual autoridade estou fazendo estas coisas. Bom, e aqui terminamos o capítulo 11, e no próximo vídeo vamos para o capítulo 12.